Olá, alunos do oitavo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de Educação Física. Nessa videoaula nós vamos fazer uma retomada de conteúdos. Como na aula passada foi uma aula ao vivo, foi trabalhado aí alongamentos e foi trabalhado um jogo com recreação, tá? Que trabalhou aí a parte cognitiva, atenção. E na aula passada foi passado, retrasada foi passado um trabalho para vocês, para fazer em cima da apostila. É uma prancha dinâmica. Então, nessa aula nós vamos voltar nos conteúdos, como está chegando a avaliação 2, então nós temos que focar mais na apostila. Então, os conteúdos de apostila, claro que são conteúdos práticos, mas como nós estamos em quarentena aí, nós vamos trabalhar a parte mais teórica. Aí nas aulas ao vivo nós vamos trabalhar aí mais atividades físicas, exercícios físicos direcionados e vamos trabalhar também alguns testes físicos aí, trabalhando mais a parte física de vocês. Então, qual que é o objetivo da educação física? Trabalhar o movimento, principalmente em tempos de pandemia, aí, na quarentena que nós estamos vivendo. Então, quanto mais vocês se movimentarem, melhor para vocês, para a saúde de vocês, aí, para o desenvolvimento físico de vocês. Então, nós vamos voltar os conteúdos da apostila. Então, como a apostila de educação física aí tem poucos conteúdos, para nós atendermos o bimestre inteiro, aí nós vamos ter que se aprofundar a cada tema especificamente, tá? Então, nessa videoaula nós vamos trabalhar o tênis de campo. Então, o que traz aí a apostila no tênis de campo para vocês, tá? Nessa aula vocês não precisam fazer nenhum trabalho para entregar. Como nós temos bastante trabalhos aí no oitavo ano, já temos 6 ou 7 trabalhos feitos por vocês, eu já tenho conteúdo aí para lançar a nota livre de vocês, tá? Então vamos lá. Tênis de campo. Tem na página 20 da apostila, tá? Para vocês acompanharem lá depois. As perguntas serão tiradas aqui dos conteúdos da esgrima, tênis de campo e os outros que tem lá. Tênis de campo é um esporte que pode ser jogado individualmente ou coletivamente, em duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas. O objetivo do jogo é, por meio de uma raquete, golpear uma bola de tal maneira que o oponente não consiga rebatê-la, após ter quicado uma vez no solo do seu lado da quadra, ou então que a devolva para fora das linhas da outra quadra. Então a regra básica aí do tênis de campo e até mesmo do tênis de mesa, que a bola quique uma vez no chão, se ela quicar 2 vezes, ponto. Se o cara rebater para fora das demarcações da quadra adversária, ponto para o adversário. O tênis, no entanto, nem sempre foi jogado dessa maneira. Entre as diversas versões sobre a sua origem, a mais difundida é que o liga a um jogo chamado jeu de paume. Houve várias modificações nesse jogo que era muito praticado na França no século VII, principalmente pela nobreza. Inicialmente, a bola era lançada e rebatida em um muro, usando-se a palma da mão para golpeá-la, daí o nome de jeu de paume. Posteriormente, foi introduzido o uso de uma luva para proteger a mão do jogador. Isso somente depois de muito tempo, no século XIV, surgiu a raquete. No início, as raquetes eram pedaços de madeira em forma de pá, denominadas bator. Somente depois os italianos apresentaram uma raquete em que foram adicionados o cabo e a corda. Então como todos os esportes que nós trabalhamos em educação física, ele vai evoluindo no decorrer do tempo, para chegar aí na atualidade como está hoje. Quase sempre todos os esportes se espelham em algum esporte aí bem antigo. Aí
acontecem as modificações para se tornar o que é hoje. Em consequência das modificações, o Moodle deixou de ser utilizado no jogo, surgindo diferentes versões. O Long Palm era uma versão jogada em um campo retangular dividido ao meio por uma corda, com até 6 pessoas em cada lado. Mais tarde, surgiu outra versão, jogada em recinto fechado, chamado de Court Palm, na qual se reduziram o tamanho do campo e o número de jogadores. Apenas em 1870, o tênis ganhou a forma que se conhece atualmente. As regras foram organizadas pelo britânico Walter Wingfield, recebendo rapidamente aprovação. Tal fato garantiu a sua participação como modalidade esportiva nos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas, em 1896. Então, olha a evolução que teve o tênis aí. Vocês viram ali que fala em palme, que é a palma da mão. Então, quando não tinha raquete, era com a palma da mão. Então, foi evoluindo, criaram a raquete de madeira, depois adicionaram os cabos, e hoje em dia aí mudou, né? É outro tipo de raquete com material bem mais tecnológico e avançado. Equipamentos e regras de pontuação. Então, vamos falar um pouquinho da quadra. Como acontece em diversos esportes, o tênis é praticado em uma quadra com medidas padronizadas e com áreas específicas para o jogo simples e em duplas. Observe no esquema ao lado. Então, lá na página 20, vocês vão ver uma quadra oficial aí padronizada pela Federação do Tênis, tá? Então, ela tem 23,70 metros de comprimento e ela tem 10,97 metros de largura. A altura da rede lá, que tem 1,07, daí tem as divisórias das quadras. Vocês vão ver na figura lá que tem na apostila, tá? Bola e raquete. A bola pode ser branca ou amarela e seu peso pode variar entre 56 e 59,4 gramas. O aro da raquete pode ter até 73,7 centímetros de comprimento total, da ponta do cabo até a ponta da raquete, incluindo o cabo e a largura, e não pode ser maior do que 31,75 centímetros. A área de contato pode ter até 39,4 centímetros de comprimento, total e 29,21 centímetros de largura. O serviço. O serviço é a hora que o cara vai sacar para o game lá, tá? Durante um game, somente um dos jogadores ou time sacará, havendo alternância dos sacadores a cada game. O saque é realizado sempre na diagonal, dentro da área de serviço. No jogo em duplas, o time sorteado para começar o primeiro set deve decidir qual jogador da dupla começa sacando no primeiro game. Similarmente, seus oponentes devem decidir qual jogador da dupla recebe o primeiro saque. O jogador parceiro de quem recebe a bola no primeiro ponto do game inicial deve sacar no segundo game. Essa alternância continua até o final do set. Após o oponente retornar a bola, qualquer jogador da dupla pode golpeá-la, tá? Então vamos lá para pontuação. Então o jogo pode ser disputado em melhor de 3 sets. O jogador /time precisa vencer 2 sets para ganhar a partida, ou em melhor de 5 sets. O jogador time precisa vencer 3 sets para ganhar a partida. Para vencer um set é necessário ganhar 6 games. E para ganhar um game é necessário fazer 4 pontos, realizados em conformidade com a contagem padrão. Então 0, 15, 30, 40 e game. Se ambos os jogadores ou times fizerem 3 pontos,
alcançando 40, o score é igual, após igual, o score é vantagem para o jogador ou o time que fizer o próximo ponto. O jogador do time precisa fazer 2 pontos consecutivos para quando estiver com o score iguais, para vencer o game. Tipo, tá 40-40, ele tem que fazer 2 consecutivos. Se ele fazer um, o adversário fazer outro, vai a 2 consecutivos, tá? Tem que 40-40, 2 consecutivos para fechar o game, ou set. Uma das principais características do tênis é o seu sistema de pontuação. Diz-se que essa forma de marcar os pontos vem da marcação dos 2 minutos em um relógio. Com o passar do tempo, o 45 foi substituído por 40 e é utilizado assim há muitos séculos. Houve algumas tentativas em 1873 e 1970 de adotar uma pontuação mais convencional, de 1 a 15 pontos, ou de 1 a 4, mas não foram bem sucedidas pelos praticantes, permanecendo a forma tradicional. Então o professor vai passar essa aula para vocês aí e vou colocar um vídeo de um jogo de tênis ali para vocês entenderem melhor. Então da apostila aqui da página 20 e 21 que vão sair algumas questões aí para avaliação 2 de você. Por isso essa retomada de conteúdo. Nas próximas videoaulas nós vamos retomar o conteúdo da esgrima e dos outros esportes aí que a apostila traz para vocês terem conteúdo para avaliação. Nas aulas ao vivo nós trabalhamos daí atividades físicas e jogos. Beleza? Falou! Bom final de semana para vocês.